Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando é o professor Rieso Almeida. Vou fazer minha audiodescrição para a disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica e Tecnológica. Sou branco, estou com um terno cinza, estou com uma calça azul escura, um sapato preto. Ao fundo tem uma tela branca com pontos cinzas interligados e do meu lado esquerdo tem EAD Mudando Realidades. Estou no Instituto Federal de Rondônia, em Porto Velho. Então vamos lá, né, pessoal? Aula 3, professor Rieso Almeida. Quem ainda não assistiu às outras aulas, recomendo ir voltando. Assiste um pouco, volta, vai, volta mais um pouquinho. A gente está aqui na teoria e na prática da disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, né? A aula agora é a aula 3, Organização do Trabalho Docente. Então a gente vai falar principalmente, né, do nosso trabalho aí como docente, vocês que são da licenciatura aí em Pedagogia, combinado? Então vamos lá. Pessoal, vamos falar do currículo, metodologia, avaliação e aprendizagem, né? Então, existem diversos currículos, né? Então, o currículo que eu queria mostrar para vocês aqui é um currículo formal, um currículo real e oculto, e a diferença entre esses três, combinado? Então, vamos lá. O que é um currículo formal, pessoal? É o currículo que a gente olha no projeto pedagógico aí do curso, né? No PPC, ou seja, tem lá um currículo formal. Então, que você vai dar a disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico, que tem a parte de gestão democrática, de função escolar, de gestão participativa, de gestão administrativa, financeira, e tem toda aquela parte formal, beleza? Qual a diferença agora para o currículo real? O real, pessoal, é aquele que a gente vai na prática. Então, por exemplo, nessa sala de aula que eu estou fazendo, eu peguei elementos que eu acho mais importantes da teoria e da prática e trouxe. Primeiro, pelo tempo, não consegui trazer todo o elemento do currículo formal, que está aí no PPC do curso de vocês. Eu elenquei alguns e fiz a realidade dentro da minha realidade. Claro que eu, como docente, escolhi algo que eu tenho mais familiaridade, que eu consigo trazer mais exemplos, trazer mais vivências, mais práticas. Só que isso talvez, para outra realidade de algum aluno, talvez a minha currículo real tragam elementos que, sei lá, ele vai fazer um concurso público que o professor não falou naquela sala de aula. Então, cabe ao aluno também estudar, além do currículo que o professor entrega, a parte também que está toda dentro do material pedagógico. Por isso que existe o material pedagógico também. Então, existe também o currículo oculto, que é essa diferença aí entre formal e real, ou seja, algumas partes que ficaram ali dentro, entre o real e o formal, né, que a gente chama de oculto. Oculto não é que está escondido porque o professor escondeu aquilo ali porque vai cair em concurso público. Não é isso, pessoal. Ficou oculto por isso que eu comentei, porque o professor fez as suas escolhas, é natural. É mais difícil o professor fazer escolhas que talvez ele não tenha nem vivenciado, não tenha tido todo o embasamento para ele dar aula, e isso se transforma num currículo oculto, tá? Sim, é claro que sabendo dessa didática, dessa parte do currículo, quem vai fazer concurso público vê que existe vários gargalos em várias disciplinas que caem mais em concurso público, porque normalmente essas pessoas que fazem essas provas, né? Eu já fui, né? Eu moro em Brasília, já fui lá do antigo Sebrasp atual, né? Que era o antigo CESP. Eu já fiz prova de concurso público e tudo. E aqui, né? Não vou revelar nenhum tipo de prova, né? Eu estou dentro da minha ética, o que a gente estudou na aula passada, que eu não posso revelar. Mas a ideia não é revelar aqui tipo de prova nem nada, é que a gente pega coisas que a gente vê que o professor às vezes deixa naturalmente de explicar. Que exemplo, professor? Aquilo que eu estou falando desde a primeira aula, né, pessoal? Por exemplo, que é o custo efetivo total, né? Então, normalmente, o professor não dá isso na sala de aula da matemática financeira que eu falei para vocês.
Então, ele faz mais o que é a taxa efetiva, né? O que é uma taxa nominal, e aí a gente traz para um concurso público o que é um custo efetivo total, né? Então, é isso que são os elementos do concepção do currículo, ok? Próxima parte, pessoal, quais são os elementos, então, desse currículo, né? Objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Então, é muito importante nessa organização do trabalho pedagógico a gente trazer os elementos de quais são os objetivos que a gente quer trazer naquela sala de aula. Então, eu estou trazendo exemplos aqui meu. Qual o objetivo que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer aí a teoria e a prática. Eu vi que em outro momento eu fiz essas aulas para vocês, né? De um outro formato. Eu olhei quantas pessoas visualizaram, até qual, né? Número de tempo que ficou ali permanecendo na sala de aula. Então, isso são objetivos que eu quero cumprir e que eu trouxe como métrica para eu tentar cumprir essa parte do meu currículo. Então, quais são meus objetivos, né? Então, meus objetivos aqui é tentar trazer a teoria com a prática, com exemplo para vocês. E qual é o conteúdo que eu trouxe? Então, eu trouxe um pouco de teoria e sempre trazendo prática, dando exemplos. Esse é meu conteúdo. Qual a minha metodologia, pessoal? Então, minha metodologia é evitar ficar lendo, né? Assim, eu não gosto de trazer slides e ficar lendo o que está aqui no slide. Você vê que eu tento trazer essa dinâmica aqui, porque eu acho que mesmo que o professor domine, ele lê slide, acaba que você muda um pouco da atenção, dá um pouco de sono para o aluno e tudo. Então, a minha metodologia é isso, tentar mostrar aqui para vocês, trazer essa dinâmica aqui, eu tenho, né, essa didática aqui de ficar gesticulando, essa é a minha metodologia. E qual é a avaliação, pessoal? Como eu aqui não estou em sala de aula presencial, estou na sala de aula aqui virtual, a gente vai ter momentos de encontro, então a avaliação é ver quanto que vocês assistiram, né? Quanto tempo, quais assistiram as aulas que eu vou dar, né? Nos dias que quem vai comparecer, na última vez compareceram em massa, e os exercícios que o pessoal vai fazer e a prova, todos são os elementos de uma avaliação, que a gente vai estudar daqui a pouco aqui, os tipos de avaliação que tem, né? Beleza? Então, isso é o momento aqui do currículo, metodologia, avaliação e aprendizagem. E aí, pessoal, o que a gente tem que ficar atento? Que dependendo da aula que a gente vai dar, existem umas diretrizes de currículos nacionais. Então, assim, vamos supor que a gente vai dar aula dentro de um, né, que não necessariamente quando vocês se formarem, né, em pedagogia, vocês vão dar aula só na pedagogia. Vocês podem dar aula, por exemplo, num curso de graduação de superior de 2 anos, de gestão pública. E ele está dentro da diretrizes de currículos nacionais. Então, o que tem dizendo lá? Lá tem dizendo que tem que ter, por exemplo, Libras, né? Então, aí você entender isso é muito importante, você saber, poxa, então se eu for para o lado de Libras, eu vou poder estar dando aula nos cursos de gestão também, porque é obrigatório, ou na maioria das faculdades ou dos institutos tem Libras, ou você vai ver que tem a parte aí de português, a parte de tecnologia, de metodologias ativas. Então, essa relação dos diretrizes do currículo nacional, ela é um elemento também de a gente entender metodologia e ver quais são as disciplinas que são obrigatórias, que têm essa relação nessas diretrizes, como o próprio nome indica, beleza? E aí, desde o começo a gente está falando do planejamento e agora a gente quer botar um pouco mais avançado desse planejamento pedagógico. Quero trazer os níveis de planejamento, né? Então, é um nível mais macro, ou seja, um nível maior, e um nível menor. Então, pessoal, o que é um nível de planejamento didático, pedagógico macro, né? É aquilo que você vai começar o seu semestre e vai fazer um planejamento maior, amplo, né? Então, você vai pegar o calendário, eu vou dar aula toda segunda-feira à noite, tal, vai pegar os feriados e você vai fazer aquela didática ali no seu currículo. Vou dar aula disso no primeiro dia, vou me apresentar, no segundo dia vou apresentar um pouco da teoria, um pouco da prática, no terceiro dia vou fazer um estudo de caso, no quarto dia vou fazer um vídeo, aí você vai fazer todo esse planejamento macro. Começou a sala de aula, o que é importante? Planejamento micro, ou seja, o planejamento não acaba quando você faz o primeiro momento, você vai para a parte mais micro, ou seja, você viu as primeiras aulas, que talvez aquela história da estímulo-resposta não tenha sido muito boa. Então,
você vai para a parte mais específica, mais micro. Ah, vou separar a sala de aula agora em vários grupos, vou fazer um estudo de caso simulado, vou fazer um extramuro, vou ir para a cantina. Então, a coisa mais micro é você vai pegar aquele teu planejamento junto com o seu coordenador, com o diretor de ensino e vai detalhar mais aquilo ali que você tinha construído uma coisa mais ampla, mas dependendo dos alunos, do ambiente escolar que a gente falou, das famílias, da comunidade, você trouxe a parte social e resolveu fazer uma parte mais detalhada. Pessoal, muito importante trazer para vocês, é obrigatório isso? Não é obrigatório. Mas, né, um bom professor, um bom profissional, um bom pedagogo tem que buscar também essa parte micro. Eu sei que a maioria dos professores ficam aqui nessa parte macro, né? Fez aquele todo, eu sei que a gente fica meio cansado, poxa, é muito cansativo, é muito demorado, é muita coisa, muito detalhe. Sim, só que a ideia de você depois de fazer esse micro, depois você consegue replicar isso, que a gente chama na economia de escala, para uma outra disciplina, ou você vai repetir talvez essa disciplina em outros momentos, aí você vai ver a sala de aula, você já vai ter aquela expertise de falar, poxa, eu vou ter que fazer isso aqui, que eu acho que já deu certo, aquele ajuste que eu fiz na outra aula, parecido, senão não, vou ter que mudar pouca coisa. Então, assim, vale muito a pena esse planejamento pedagógico, beleza? E aí, pessoal, importância também do plano de aula, porque dentro desse macro, desse micro, a gente não está falando do plano de aula do dia, daquela parte da hora, né? Vou chegar a tal hora, vou me apresentar, então vou dar um exemplo aqui que eu fazia muito lá no Instituto Federal de Rio de Janeiro. Imagina, eu lá, chegava de bermuda, né, como eu falei, de tênis, chegava para dar aula, e aí eu colocava uma música, colocava uma caixinha de música, e o pessoal chegava antes, então foi meu plano de aula, era esse, chegava antes, o pessoal já chegava naquele clima ali, tinha uma música ali que o pessoal gostava, aí o pessoal já ia entrando, já ia se ambientando, e aí eu marcava 5 minutos ali, uma, duas músicas, o pessoal já entrava, o pessoal ia aí. Eu já trazia os elementos pedagógicos para mim naquele momento, certo? Então era meu plano de aula, era isso. E depois eu começava já com a teoria bem rápido no primeiro momento, então os próximos 15 minutos eu fazia a teoria e já partia para a prática, para trazer esse aluno junto comigo nesses primeiros, né, aí 40, 50 minutos da aula. Como eu falei para vocês, hoje em dia tem estudos que até 40, 50 minutos você consegue reter esses alunos. Então é importante, eu conseguia reter isso. Às vezes eu dava um intervalo, falava, pessoal, vamos ali, fica conversando aqui uns 10 minutos. Eu retomava, dependendo do tamanho da aula. Esse é o plano de aula. E quais são os elementos essenciais? Qual o objetivo de aprendizagem que eu tinha nesse caso, né, pessoal? Então o objetivo de aprendizagem era trazer esses elementos estruturais da função social da prática. Então eu trazia, né, como eu dava, por exemplo, aula de, né, vamos supor, na parte aí de educação inclusiva, eu trazia elementos para o conteúdo do dia a dia, do dilema que eu comentei com vocês, dos problemas. Então eu pegava no jornal um problema ali da comunidade, próximo, né, como era do Rio de Janeiro, tinha sempre elementos aí para a gente estar aí estudando, então eu trazia isso, né? E essas eram as minhas estratégias. Então nem sempre eu repetia, porque quando o aluno já chegava, já falava, e aí, professor, já vai ter aquela musiquinha e tal? Aí eu mudava, né? Então as estratégias te traziam outros elementos e ficava uma didática muito boa no meu planejamento. Os recursos, como eu falei para vocês, a gente vai estudar aqui, né, os recursos tecnológicos. Então a gente buscava trazer algumas tecnologias, Socrative, trazer algumas coisas né, das redes sociais, trazer alguns vídeos, trazer algo que eles poderiam ali, quando tinha a permissão de mexer com o celular, de interagir e estar ali com a gente também nesse momento dinâmico. E a avaliação que não tem jeito, né, pessoal? Né, todas essas teorias que a gente está aqui vendo, a gente já tentou várias metodologias e é muito difícil a gente não ter uma avaliação, né, para uma disciplina independente dela, qual seja, ok? E aí, pessoal, quais eram as metodologias de ensino, né? Então, dentro do seu plano de aula, lembra, a gente falou da didática, recapitulando aqui, a gente falou da didática, né? A gente está falando agora do planejamento pedagógico macro, depois a gente falou do planejamento agora, né, micro, e agora plano de aula e a metodologia ativa. Então, qual metodologia que a gente vai escolher, pessoal? Então, existem várias metodologias ativas. Então, aprendizagem baseada em projetos. Então, vamos supor que eu tenho um projeto ligado à economia solidária, né?
ou seja, você, ou economia circular, você circular o dinheiro na economia, solidária é você, né, desfazer de alguns roupa, de alguma coisa, trazer elementos. Então, você pode pegar algum projeto e apresentar para a turma e trazer aqueles elementos para a teoria e para a prática. Né? Resolução de problemas, que isso aí, como eu já estou dando exemplo direto, a gente traz aí na pedagogia, como que a gente vai resolver um dilema de como que o professor, que talvez ele não tenha tanta, como posso dizer assim, não seja tão extrovertido, como que ele pode dar uma aula que os alunos achem dinâmica. Então, é uma resolução de problema. Ele pode trazer alguns elementos técnicos, explorar essa parte técnica de ensino e aprendizagem, estímulo para os alunos, né? Estudo de caso, que sempre dá muito certo, né? Você pegar aí vários casos de sucesso ou até de insucesso e tentar aplicar isso, né? Sala de aula invertida, que eu comecei a comentar aqui, pessoal. O que é a sala de aula invertida, né? É você fazer com que os alunos deem uma mini aula, traga essa aula e que todo mundo participe, né? Dentro da didática deles, né? Não tem que entrar em elementos técnicos nem nada, eles não têm essa responsabilidade, esse compromisso. Mas só ele entrar no momento como se fosse um professor, ou que ele está ali na frente, vai ajudar muito no respeito, né? Na admiração, ver que não é fácil a gente estar aqui na frente e estar passando, né, esse conteúdo, beleza? E uma outra coisa que está muito hoje em evidência, pessoal, que está muito legal, né? Como essa galera toda aí, os jovens gostam muito de game, né? Estão trabalhando muito com game, uns já trabalham, né? Estão ali estudando para complementar, entre aspas, porque eles já estão ali no ambiente já de trabalho. Trazer gamificação de, ganha ponto disso, ganha ponto daquilo, né? Um exemplo, eu fazia tênis, né? Aquele esporte tênis, não é tênis de mesa, tênis mesmo. E toda a aula tinha um pontozinho que se você, sei lá, acertasse 10 saques, você ganhava um pontozinho. E aí você ia no final do semestre, quem tivesse mais pontos ganhava medalha. Então é uma coisa de estímulo e de gamificação que era muito importante. As pessoas não faltavam, eu não faltava nenhuma aula e tudo, né? Então é muito importante. E não por causa que tem essas metodologias, a gente não pode deixar de dar as aulas tradicionais que eu estou dando aqui. Como eu estou aqui virtual, né? Estou dando a aula tradicional, que é a teoria, a prática aqui, e vocês aí na casa de vocês, ok? Então, isso é a metodologia de ensino que a gente estava falando. Pessoal, avaliação de ensino e aprendizagem. Então, existem vários tipos de avaliação, né? Muitos de vocês já estudaram isso que eu vou mostrar aqui agora, mas é importante a gente trazer esses elementos e tentar aí trazer mais outras coisas. Então, primeiro, tipo de avaliação, diagnóstica. Os primeiros dias de aula é importante a gente, como pedagogo, a gente trazer os elementos dos alunos para fazer um diagnóstico de toda a turma, né? Então, como que pode ser uma avaliação? Será que vai dar certo em grupo? Porque vocês sabem que em grupo, de repente, um aproveita mais que o outro, um não faz nada. Então, será que eu vou fazer em grupo? Então, você já dá um diagnóstico geral. Você fala assim, poxa, essas primeiras semanas aqui eu notei que não dá para fazer uma aula voltada com a avaliação de diagnóstico em grupo. Aí você já tem um diagnóstico. Formativa, pessoal, é você ir formando a avaliação ao longo da aula, né? Ao longo, do semestre. Então, você vai lá e faz umas atividades ativas, uma sala de aula invertida, que vale tantos pontos, umas questões que você vai responder em sala de aula, que vale tantos pontos, um seminário, participação disso, participação daquilo, você vai somando para no final, a prova vai valer só 60%. Então, isso é uma parte de você ir formando, né, essa sua avaliação. Ou a parte de somativa, né? Que você vai somando tudo isso e no final você faz uma grande, né, como posso dizer, uma grande avaliação que ela vai valer pontos para várias disciplinas. Então tem muito diretor de ensino que faz isso, né? Cada professor faz as suas aulas e aplica as suas avaliações e aí no final de um bimestre ele faz uma grande prova, né? E traz como elemento a importância de somar aquilo daquela nota com as outras avaliações das disciplinas, né? Então, isso ainda está muito em evidência, vale muito a pena, incluindo essas metodologias ativas, isso tudo que a gente tem falando aqui ao longo dessas aulas, ok?
Então, os instrumentos avaliativos ainda continuam esses mesmos, né, pessoal? Não tem jeito, como eu falei. Não inventaram melhor do que provas, trabalho, observação. Por que observação, pessoal? Porque tem aquela pessoa que participa muito em sala de aula, que às vezes aquele aluno não é tão bom em estar ali sendo avaliado, né? Não consegue trazer para o papel hoje em dia a escrita por vários motivos, né? Evasão escolar, séries atrasadas, né? Então é importante a observação. E outra coisa, portfólio, né? Uma coisa que não é tão antiga assim, um portfólio é você trazer, né, um arcabouço de elementos que esse aluno vem produzindo em vários, né, momentos da sala e vai criar um portfólio aí que pode depois virar um currículo para esse aluno e tudo, né? E é muito importante, pessoal, o feedback. Então, o feedback como ferramenta de aprendizagem, ou seja, a gente dá um feedback. Às vezes ali na prova você pode escrever alguma coisa, ou na hora de entregar a prova um feedback mais específico para cada aluno. É muito importante essa parte aí da avaliação de ensino-aprendizagem, ok? Então, pessoal, estou encerrando aqui a organização do trabalho pedagógico nessa aula e bons estudos para a gente, beleza? Educação à distância, mudando realidades.